Nos dias de hoje, um tema que vem se tornando cada vez mais polêmico é que a cidade de São Paulo vive uma das maiores crises hídricas de sua história. Essa falta de água teve início em janeiro de 2014. Mas será que essa seca se deve pela falta de chuva na região? Com a falta de água, novas maneiras de se obtê-la na cidade vêm sendo discutidas, e uma delas, que poderia ser utilizada para diminuir o impacto da falta de água, seria o uso do rio Tietê como fonte hídrica. O que poderia acontecer se ele fosse despoluído? O rio Tietê tem influência nessa carência de água. Basta observar em um mapa da cidade de São Paulo a existência desse grande corpo caudaloso, passando no meio do centro urbano, e após isso se perguntar: como uma cidade com um rio dessa magnitude sofre com a falta de água? Todo o transtorno da má gestão de água do rio começou após a primeira canalização de um grande rio na capital paulista, o rio Tamanduateí, concluído em 1916. A partir daí, os projetos de canalização de vários rios e córregos da cidade ganharam força. As obras desse gênero para o Tietê tiveram início em 1940, pelo projeto do engenheiro da Diretoria de Obras Municipais João Florencio de Ulloa Sintra. E perto da década de 1970, as obras foram completamente finalizadas, dando ao rio a aparência que possui hoje. Antes da poluição do Tietê, a partir de meados do século XIX e início do século XX, o rio era utilizado para a prática de esportes, como canoagem e natação, como estrada fluvial, fonte de água e obtenção de alimentos, pela pesca. Muitos clubes foram fundados ali, como o Clube Espéria, por exemplo. A poluição é um dos principais problemas provenientes da retificação e de más escolhas e planejamentos para o rio Tietê, mas não é o único, já que ainda durante as obras de mudança em seu curso, as margens do rio sofriam de inundações, que permanecem até hoje. Quando a gente fala na crise hídrica, na verdade a água não está em crise nenhuma, né? O que está em crise é o nosso modelo de sociedade. É o jeito que a gente vive, o jeito que a gente consome, o que a gente consome. Isso tudo está relacionado com a água, né? Do jeito que a gente usa a água. Então, a falta de água que a gente vê latente hoje, que falta água nas torneiras das casas, dos imóveis aqui na região metropolitana, é fruto de um pouco desse descaso da sociedade com o meio natural, achando que o mundo está sempre provendo a gente de recursos. E não é verdade. Há uma finitude, os bens do planeta, os recursos do planeta são finitos, eles não são ilimitados. Então a gente tem que saber usar. E a água parte desse princípio. Ao invés de a gente utilizar a água que está na nossa bacia hidrográfica, é importante ter esse conceito na cabeça, que é essa água que vai fluindo para um rio principal. Ao invés de a gente usar essa água e a gente pensar, temos essa quantidade de água, vamos utilizar essa água que temos, a lógica, até porque com o desenvolvimento das técnicas a gente foi buscando cada vez mais longe a água, a ideia é, acabou, vamos buscar mais. Acabou de novo, vamos buscar mais longe. Acabou de novo, busca-se mais longe. Então a gente não tenta lidar com o que a gente tem. Então a gente não raciona o uso. Racionar que eu falo de tornar um negócio mais racional mesmo. Ao invés da gente usar o que a gente tem, a gente fica contando com o que a gente não tem. Isso se reflete tanto na falta de água, como nos nossos rios poluídos. Porque o que a gente tem, a gente não cuida. A despoluição do rio Tietê é necessária, mas infelizmente, o processo de descontaminação de um rio é muito demorado e não tem resultados imediatos. Um exemplo é o rio Tâmisa, em Londres, na Inglaterra, que levou quase 100 anos para se tornar limpo, sendo que as primeiras melhorias perceptíveis só apareceram apenas 30 anos depois do início do processo de despoluição. Sobre uma comparação da recuperação do Tietê com a recuperação do Tâmisa em Londres, né? Estudei um pouco Sena também em Paris, mas eu ia fazer ia desenvolver um trabalho nessa linha, ficou muito amplo, aí focamos só no Tâmisa. Então, assim, o que são regiões diferentes, você precisa ter alguns cuidados. São regiões que se constituíram diferentemente, com velocidades e processos diferentes, tem culturas diferentes. Em São Paulo, evidentemente, vamos supor no caso de São Paulo e Londres, a grande Londres e a grande São Paulo. Quando a gente fala grande, o que é? São Paulo e os 37 municípios que estão no entorno do município de São Paulo, né? Então são 37 municípios que formam a região metropolitana. Esta região, quase toda ela, hidrograficamente e ambientalmente, está dentro do que a gente chama Bacia do Alto Tietê, né? Vamos ter claro isso.
Então, a Grande Londres também. A Grande Londres é uma região muito menor, bem menor que São Paulo, mas que hoje tem 8 milhões de habitantes, né? E que tem um rio que passa lá por dentro da cidade, corta a cidade, divide a cidade em duas, estratégico, importante, e que até o final do século XIX era assim, gerava problemas seríssimos. Por quê? Porque Londres, como vocês devem se lembrar, foi o berço da Revolução Industrial. Londres e as cidades do entorno, na verdade, mais as cidades do entorno. Essa coisa foi rebater em Londres, que cresceu muito, havia muita indústria, muita poluição, cheirava tanto, que lá em 1958 aconteceu o que eles chamam do evento do grande fedor. Né? O parlamento britânico reunido teve que parar a sessão, porque fedia tanto, que eles tiveram que parar a sessão. Então isso morreu muita gente de cólera, houve muito problema econômico na indústria, então eles decidiram enfrentar o problema. Né? E esse trabalho foi interessante por quê? Porque no começo eles tiraram o esgoto do centro de Londres e o afastaram para a região oeste, lá onde está o estuário. Então afastaram o esgoto para lá, colocaram em tanques, eles esperavam o mar subir para lançar o esgoto. Não tratavam, mas tiraram, esgotaram a cidade, sanearam. Isso melhorou muito a situação da saúde pública. Então, qual é a grande estratégia lá, qual é a grande lição que a gente tira de lá, considerando todas as peculiaridades culturais, de organização do poder público, são muito diferentes daqui. Qual que é as lições que a gente tira? Primeira grande lição. O poder público investiu continuamente durante muitos anos. Teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, isso levou à destruição de parte do sistema de esgoto. O governo reconstruiu, teve que investir em desenvolvimento urbano, que a parte da cidade foi destruída, eles investiram. Então o governo participou muito ativamente, primeira coisa. E continuamente, com algumas interrupções. Aqui a gente teve alguns problemas de interrupção por questão governamental, de dinheiro, isso pesa aqui, né? Ainda mais quando a cidade aqui cresce de repente muito rápido e lá não tão rápido assim. Primeira coisa. Segunda coisa, a participação da sociedade. Então, no começo, por exemplo, os pescadores lá tinham uma função fundamental. Por quê? Porque a pesca supria parte da alimentação de Londres. Era muito importante isso. Então, os pescadores tinham um peso na navegação, na qualidade do rio. Para eles, a qualidade era fundamental. Lá não, lá é uma coisa cultural. Lá tem o dia do Tâmisa, né? A universidade. Qual outro ponto importante? A gestão do processo. Gestão do processo significa elaboração, implantação, né, acompanhada pela sociedade civil e pelo sistema acadêmico, pelo sistema de pesquisa. Então, por exemplo, a universidade e os vários setores acadêmicos se consociaram com o setor público e fizeram um grande estudo, muito bonito. Tá? Tem esse estudo aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, muito bem feito. Então, esse estudo, ele procurou diagnosticar as causas da poluição, o comportamento do rio Tâmisa, o comportamento do estuário, da entrada do mar, como é que isso influencia, porque nós não temos aqui. Aqui o rio Tietê vai direto para o interior, lá não. Lá o Tâmisa está indo para o mar, em direção ao mar, o mar entra, bate, joga o Tâmisa de volta em Londres, isso dificulta a dispersão dos poluentes, é um problema extra que eles têm lá. Mas eles estudaram tudo isso durante anos em detalhe e chegaram à conclusão. Quais são as principais fontes? Como é que o rio se comporta? Como é que nós podemos resolver essa situação? Discutiram publicamente, daí saíram normas legais, saíram as estratégias de melhorar o que vinha do século XIX. Então o século XIX implantou e depois da guerra começou a dar problema, a cidade continuou a crescer. Então a solução definitiva disso tem que ser a partir de estudos participados. Então, essa segunda grande virtude, por exemplo, de uma experiência como o Tâmisa, que a gente precisa trazer para cá. Organização, participação e gestão, acompanhamento. Nos dias de hoje, existe um projeto realizado pela Sabesp em parceria com a CETESB chamado Projeto Tietê, com a finalidade de despoluir o rio Tietê. Tal projeto se iniciou em 1992 e, como principal meio de despoluição do rio, o projeto consiste em aumentar a parcela da população que recebe tratamento de esgoto, principalmente em torno do rio. Com um lento progresso, o projeto se caminha até hoje, sem grandes mudanças. E o que me faz crer que o rio Tietê pode ser despoluído são exemplos, não só no mundo, como aqui no Brasil mesmo, que a gente pode ver exemplos de despoluição de rio urbana e que então isso é possível. Então vamos lutar, sim, num prazo curto de tempo, não posso precisar quanto, mas dá para sim ter esperança de termos um rio com uma melhor qualidade. Algumas medidas que deveriam ser tomadas são uma eficaz ampliação de casas com tratamento de esgoto, além da ampliação e modernização do atual sistema de tratamento. Essas medidas evitariam o descarte de dejetos diretamente no rio,
E aliada a uma conscientização da população por parte das campanhas do governo, o processo de despoluição do rio Tietê poderia ser mais rápido e eficaz. Nessa crise hídrica, milhões de reais foram gastos para buscar água em reservatórios cada vez mais distantes. Se o rio Tietê fosse despoluído, essa crise teria um impacto muito menor economicamente e socialmente. Deve-se investir na despoluição do Tietê para evitar crises futuras. Dar mais oportunidades de lazer, cultura e infraestrutura aos habitantes. E além disso, deixar a cidade mais bonita.